Olá, meus amigos, uma ótima noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para realizarmos uma atividade ligada à Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, quinta-feira, conforme o cronograma da casa, a atividade é dedicada ao estudo breve, ligeiro, de 3 obras da doutrina espírita. A primeira fonte viva, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. Vamos então agora, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos mais facilmente, elevando o pensamento a Deus, rogar a proteção do mais alto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos iniciar então pela obra Fonte Viva. Leremos uma mensagem que é a de número 17, Cristo e nós. Eu farei a leitura, que não é extensa, e o João, então, o João Firmino, meu companheiro, se encarregará de fazer os comentários desta lição. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Isso está descrito em Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda, mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Eu convido agora para comentar a lição, a mensagem do Fonte Viva, meu companheiro, meu amigo, trabalhador da casa, João Firmino.
Boa noite a todos. Estamos mais uma vez a falarmos, a conversarmos acerca dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós estamos aqui para falarmos de a leitura número 17 do livro Fonte Viva, que é uma mensagem essencialmente evangélica, mas que nos reporta aos primeiros anos de atividade de Jesus na construção, vamos assim dizer, do seu missionato de amor, que era e continua sendo implantar no coração dos homens a sua mensagem de amor, a sua doutrina de luz. Recordando os primeiros momentos aqui da leitura, as primeiras frases, quando fala de Ananias e também de Paulo, que nos primeiros anos de labor do cristianismo nascente era ainda conhecido como Saulo de Tárcio. E nesta lição nós vimos que, recordando o livro Paulo e Estevão, Saulo estava numa comitiva com o intuito de prender Ananias, porque Ananias era um cristão e ele estava fazendo algumas curas, atendendo muito a sociedade, a humanidade carente. E Paulo, como um perseguidor dos cristãos e do cristianismo nascente, ele montou uma comitiva e estava a caminho do encalço de Ananias, quando Jesus apareceu para Saulo. E naquele momento que ele teve a visão, muito conhecida por todos nós, na estrada de Damasco, ele perdeu a visão devido à intensa claridade que emanava da luz do olhar de Jesus, da presença de Jesus, que era e como o é até hoje um espírito evoluidíssimo, né? E neste momento Saulo ainda disse, né? Senhor, Senhor, o que queres que eu faça, né? Aí Jesus o incumbiu de divulgar o cristianismo, o atendeu e trouxe Ananias, né? Que foi Ananias quem restituiu a visão de Saulo, e então a partir daí ele se converteu no grande pregador, no grande trabalhador, no grande divulgador do cristianismo nascente, propagando o cristianismo, a mensagem de luz, de amor que Jesus viera trazer, implantar no coração dos homens. E Paulo foi diríamos, eu digo assim, sem medo de errar, que foi o maior trabalhador do cristianismo nascente. Então, naquela época, ele foi um desbravador de consciência. As consciências obscurecidas por desconhecer a mensagem de Jesus. Paulo foi um baluarte, né? Ele chegava com a sua eloquência no falar, ele convencia as pessoas. E antes de ele ser o convertido que era, ele teve aquele episódio marcante com Estevão, onde ele ainda não conhecia Jesus.
Ele estava naquele momento canalizando todo o seu esplendor de conhecimento, toda a sua vitalidade como um trabalhador que o foi na perseguição dos cristãos. Porque, segundo o livro Paulo e Estevão, quando do episódio de Estevão e então ainda Saulo de Tarso, ele acabou perdendo a sua noiva amada, que era na época a Abigail, e daí em diante o seu foco era eliminar os cristãos, porque ele havia perdido a noiva querida, com quem ele elaborava 1000 sonhos para o Cristo, né? Então ele não mediu esforço de perseguir os cristãos. Mas quando ele encontra Jesus, ele converte, e aí a sua conversão se deu no momento oportuno. Ele passa a conhecer, a sentir, e aí ele converte no trabalhador do cristianismo nascente, que todos nós conhecemos. Eu acho que a maioria dos espíritas devem já ter lido Paulo e Estevão. Quem ainda não leu, porventura esteja nos ouvindo, que leia, porque é uma obra fantástica. E tudo que o cristianismo nos promete, tudo que nós esperamos do cristianismo, que nós esperamos do Cristo, que estamos aí já sentindo, né, a aproximação de um mundo, de um planeta regenerado, que estamos adentrando já as vibrações, o momento, o tempo de uma regeneração. Isto só será possível com a conversão dos espíritos, mudando a frequência mental, a frequência vibracional de todo ser humano. Nós temos que nos conscientizarmos disso. E o Cristo espera de nós tudo isso, porque a Terra é perfeita. O planeta, no seu aspecto material, é perfeito. Nós temos florestas magníficas, água abundante, climas diversos, então regiões lindas e maravilhosas no aspecto material, e estamos nos aproximando da era da regeneração. O Cristo espera muito de nós e nós esperamos muito do Cristo. E como que isso vai se realmente efetivar? Com a conscientização de todos nós, espíritos que aqui estamos, em procurarmos a vivenciar o Cristo, a realmente conscientizarmos de que o Cristo é o governador planetário do planeta Terra. Ele espera muito de todos nós nestes momentos que antecede a consumação da regeneração. E nós o esperamos também muito, porque isso não vai acontecer se não realmente efetivar, realizar uma fusão, uma interligação entre nós, humanidade terrestre, e o Cristo Jesus, o nosso referencial para chegarmos a Deus, o governador planetário deste planeta lindo e maravilhoso, aquele que, segundo os Espíritos, participou da elaboração, da formação do nosso planeta, e depois, por determinações de lideranças espirituais que estão entre Cristo e Deus, ali num hall, numa assembleia de governabilidade, eu diria, planetária, porque o Cristo é o governador do planeta Terra, mas com certeza ele tem outras administrações, outras responsabilidades, comprometimento com outras equipes espirituais do seu mesmo nível evolutivo, na direção do orbe,
do universo maior. Então, e todo esse crescimento, esta evolução que nós almejamos, que nós esperamos, que os espíritos de luz nos traz algumas informações, tudo isso se dará, se efetivar realmente quando o homem, o ser humano aqui encarnado, todos esses espíritos que aqui estão encarnados, que no momento, independentemente de seguir o espiritismo, de ser as igrejas evangélicas, um protestante, de ser da igreja católica, do catolicismo, mas vai haver nos momentos vindouros uma conscientização de todo o ser humano aqui encarnado para vivenciarmos a regeneração na sua plenitude, onde haverá uma interligação entre todos nós, espíritos aqui encarnados, e o Cristo Jesus. Diríamos que nós, espíritos encarnados, humanidade terrestre e Cristo Jesus, falaremos a mesma língua, a língua do amor, que é a plenitude na sua essência maior, na sua pureza, é a vontade de Deus, a expectativa de Deus para com todos nós, seus filhos amados. Muita paz, muita luz. Eu vou passar para a Vânia agora para ler uma mensagem do Evangelho e também expressar aí os seus comentários acerca, e se houver possibilidade, voltaremos no final a falarmos do Livro dos Espíritos. Amigos, dando continuidade, portanto, à atividade de hoje, pela live da Casa Espírita Maria de Nazaré, teremos uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta mensagem que será lida agora, ela está contida no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. É a parábola do mal rico, item 5. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico, que foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos, e demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. E não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir
ainda que ressuscite alguns dos mortos. Esta é uma passagem do Novo Testamento, especificamente contida em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, parábola do mal rico. Sabemos que Jesus se utilizava do recurso de contar parábolas, que eram histórias que tinham por objetivo transmitir os ensinamentos de Jesus numa roupagem que fosse mais fácil o entendimento. Portanto, as parábolas sempre tinham um fim edificante, de instruir e de fazer refletir. Nessa parábola do mal rico, nós percebemos que temos dois personagens. Um, cujo nome não nos foi revelado, que é um homem muito rico. E quais são as condições, as pistas para que percebamos de fato a sua riqueza? Era um homem que se vestia de púrpura e de holanda. Púrpura era um pigmento que tornava as roupas de um vermelho vibrante, escuro, e era caríssimo conseguir este pigmento. Então, só os reis, homens poderosos, não é, da realeza, que utilizavam este pigmento em suas roupas. E ele também se vestia de holanda, um linho finíssimo e, portanto, caríssimo. Então, nós vemos que as roupas que o rico ostentava eram luxuosíssimas. E ele também tem mais uma pista. Ele se banqueteava esplendidamente. Então, tinha uma mesa fartíssima. Ao passo que o pobre, o outro personagem desta parábola, que é o mendigo, ele recebeu o nome de Lázaro. E Lázaro é a miséria, a penúria feito gente. Afinal, ele se deita à porta do rico, cheio de chagas, cheio de ferida, até ao ponto dos cães lamberem as suas chagas. E ele aguarda humildemente, pacientemente, resignadamente, que o rico lhe dê migalhas que lhe possam sobrar de sua mesa tão farta. Entretanto, percebemos que Lázaro não recebia essas migalhas, pois que o homem rico sequer dava o supérfluo do supérfluo do supérfluo para esse pobre homem, Lázaro. E o que aconteceu? Ambos vieram a desencarnar, como é mistério entre todos nós. E então, quando desencarnamos, temos a consciência ampliada, o tribunal da nossa consciência vai nos julgar, e então as posições se invertem. Aquele homem rico chega numa condição miserável ao plano espiritual, e Lázaro, cheio de virtudes do ponto de vista moral, ele está então junto no seio de Abraão. Percebemos também que este homem rico, sofrendo as chagas, o fogo do remorso, de ter agido mal, de não ter ajudado quem quer que fosse com a sua imensa fortuna, pede ainda do alto do seu autoritarismo que Abraão mande vir Lázaro para amenizar o calor que ele sente. E pede mais, que Lázaro vá avisar os seus irmãos que ainda estão encarnados na terra, para que eles compreendam que tem que agir de forma diferente, fraterna, amorosa. Entretanto, Abraão diz a esse homem rico que não adianta nada. De que adianta? Se eles não seguem Moisés, se eles não seguiam as leis mosaicas de então, que de nada adiantaria que ressuscitasse um morto e fosse lá falar com ele, ou que fosse em espírito. Então, a história nos mostra que
não tanto a dualidade que o rico é mau e o pobre é bom, porque isso é muito relativo. Há pessoas ricas, boníssimas, humildes, generosas, ao passo que temos pessoas pobres, arrogantes, se sentindo injustiçadas, revoltadas. Então, a história nos mostra então que mais vale ser rico de qualidades morais do que ter a riqueza material e não distribuí-la, não compartilhar dela, não ajudar e que ela seja útil somente para si mesma. É isso que não podemos fazer. Então, essa parábola do mal rico nos mostra que ele é um mal rico porque o mal dele não está na riqueza, mas na maneira como ele lida com a riqueza, unicamente para fins egoístas, unicamente para benefício próprio. Então, é essa a lição de hoje, a parábola do mal rico. Mas, se formos além da questão material, vamos compreender que somos todos ricos, porque recebemos diariamente, durante toda a nossa vida e as existências pretéritas, as bênçãos e as oportunidades do Pai. Somos todos ricos, temos talentos. Como estamos usando esses talentos? O talento do tempo. Temos tempo para ouvir as pessoas? Temos tempo para fazer uma visita? Para praticarmos a caridade? Saindo de nós mesmos, vamos refletir que a riqueza maior não é a riqueza material, mas a riqueza em forma de sentimentos e pensamentos voltados para o bem e que se concretizam na prática fraterna e solidária da caridade. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos agora passar para duas questões, se tivermos tempo, duas questões do Livro dos Espíritos. São as questões de número 568 e 569. Elas estão contidas no livro 2º, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Vou chamar o João para que ele possa ficar aqui juntinho de mim e para que nós juntos possamos comentar as questões de hoje. Pergunta de número 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Então, primeira coisa, Kardec pergunta se as missões dos espíritos são com o corpo físico ou fora do corpo físico. Porque no estado errante, nós precisamos compreender que a erraticidade compreende aquele período após o desencarne e até o momento do próximo reencarne. Então, este período em que o espírito fica no plano espiritual é o período de erraticidade. Portanto, espírito errante não é a ideia que a gente tem é que ele fica errando para lá, errando para cá, mas espírito errante é aquele que não está encarnado, portanto, não possui um corpo físico. E quando Kardec pergunta como que os espíritos cumprem as missões, no plano espiritual ou no plano físico, encarnados? Resposta dos espíritos. Podem fazê-lo num e noutro estado. Portanto, temos missões lá e cá, encarnados ou desencarnados. E diz mais, para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Pode ser que o espírito fique muito tempo na erraticidade até reencarnar novamente. E quanto mais evoluído o espírito for, mais tempo ele passará na erraticidade e, se evoluído a tal ponto, poderá cumprir grandes missões na Terra, mas as cumprirá igualmente no plano espiritual, auxiliando
Deus, nosso Pai Criador, auxiliando, co-criando com o Pai. Esta é a pergunta de número 568. E a pergunta de número 569 é a seguinte: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Então, já que a resposta tratava dos espíritos errantes, Kardec insiste. Ele quer saber, mas qual é a missão ou quais são as missões dos espíritos que estão na erraticidade no plano espiritual? A resposta é: são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Olha só, não temos intelecto para compreendermos. Então, no estado atual da nossa humanidade, tem missões que os espíritos têm, espíritos superiores, que nós não temos condição de compreender, porque está muito acima do nosso entendimento. E diz mais: os espíritos executam a vontade de Deus, e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Claro, estamos ainda num mundo de provas e de expiações. Eu vou pedir ao João para que comente um pouquinho essa questão da missão dos espíritos no estado de erraticidade. Bom, estado de erraticidade, nós entendemos que são espíritos que ocupam, diríamos assim, uma região no plano espiritual, mas é o estado interior do espírito. Ele está ainda num estado de evolução que, mesmo ele reencarnando com uma missão, seja ela qual for, ele ainda tem grandes possibilidades de errar, porque são espíritos que estão no nível, eu diria assim, vibracional, mental, evolutivo, com enormes possibilidades de falhar, de errar numa missão, num compromisso assumido, quando, diríamos, no nosso orbe reencarna. A prova disso que nós temos ao longo já da história do cristianismo e nos outros segmentos cristãos, do espiritismo principalmente também, existem muitos médiuns que reencarnam com uma faculdade mediúnica, eu diria, admirável, que sobrepõe, eu diria, a normalidade, e depois fracassam no exercício de uma mediunidade. São muitos os médiuns que fracassam. Nós temos, não vamos citar nomes agora porque o tempo é curto. Dentro do catolicismo também nós temos, chega-nos informações constantemente de muitos padres que é um médium. Ele não está dentro do espiritismo, mas ele assume um compromisso de ser um sacerdócio, de desempenhar dentro da Igreja Católica, que é uma das bandeiras do cristianismo, um trabalho de amparar, de ajudar, de auxiliar, de ter um comportamento entre os irmãos aqui na Terra, entre os compromissos assumidos nos princípios religiosos e Jesus, que é o governador do nosso planeta, diríamos assim, o que nos trouxe o cristianismo, o que nos deixou o cristianismo, porque o cristianismo surgiu após toda a realização que o Cristo aqui fez e nos deixou. E dentro da outra bandeira do cristianismo também, que são as inúmeras igrejas protestantes, chega ao nosso conhecimento diversas vezes, e já chegou e está para chegar,
Quantos pastores que fracassam, que dentro de uma missão de ser um pregador do Evangelho de Jesus, de ser como Cristo atribuiu a Pedro no cristianismo nascente, de ser um pescador de almas, e são muitos os pastores evangélicos que também fracassam. Então, os espíritos, eles fracassam porque todos que reencarnaram neste segmento que eu citei, com uma missão de ser um evangelizador, de ser um propagador do cristianismo, mas são espíritos que ainda estão na faixa da erraticidade, que reencarnam com missões maravilhosas, mas acabam fracassando, errando drasticamente. Meus irmãos, o tempo esgotou. Vaninha já está aqui dando um sinal que acabou. Mas daríamos para ir longe nesse assunto, que é um assunto empolgante, palpitante e inspirador, vamos dizer assim. Mas até uma próxima oportunidade, eu passo a palavra para a Vânia e ela vai fazer a prece de encerramento da nossa live de hoje. Meus irmãos, vamos então neste momento, fechando os nossos olhos físicos, nos ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, a nos envolver em eflúvios de paz, amor e luz. E neste momento, mentalizemos Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e assim será. Queridos amigos, fiquem conosco. Todos os dias, às 18 horas, temos a live. Somente na quarta-feira é que temos um horário diferenciado, às 19h30, porque Sérgio e Fabiana transmitem a live diretamente da atividade presencial da Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá. Então, hoje, quinta-feira, fomos João Firmino e eu. Amanhã será nosso amigo Ezequiel, sábado João e eu retornamos, domingo nossa querida amiga Arielle, segunda Ezequiel, terça e quarta os nossos amigos Sérgio e Fabiana e assim sucessivamente. Fiquem conosco e depois, quando vocês já assistiram pelo Facebook da casa, deem um like lá no YouTube, porque as palestras elas são convertidas para o YouTube. Vão lá, deem o seu like, ajudem-nos a impulsionar o canal da Casa Espírita Maria de Nazaré, para que possamos levar a palavra espírita a mais corações necessitados. Fiquem na luz, um abraço fraterno e apertado a todos vocês. Um ótimo final de quinta-feira. Até a próxima!